Bom, pessoal, agora a gente vai começar o módulo de Black Eyes, que é uma maquiagem que vocês pedem bastante. Ela é atemporal, independente da época que a gente vive, da maquiagem. É um estilo que nunca sai de moda. E muita gente tem muito medo de fazer esse olho preto, talvez porque não saiba fazer o passo a passo, mas na realidade é uma das maquiagens mais simples da gente fazer. Basta você seguir exatamente o que está sendo proposto aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar, a modelo já está pronta, o cabelo pronto, vamos fazer a limpeza da pele. Eu vou usar esses lencinhos de limpeza. Sempre antes de vocês começarem a fazer atendimento, pergunte para a sua cliente se ela tem alergia a alguma coisa. Não canso de falar isso para vocês, que vocês podem ter problemas no resultado da maquiagem de vocês se vocês não fazem uma consulta antes, se ela tem alergia ao chumbo, por exemplo, que está presente no batom, enfim, algum tônico, algum produto adstringente que pode trazer uma alergia. E normalmente quem tem sabe dizer porque já sofreu com isso em algum momento. Vamos usar o tônico. E vamos usar a hidratação, tá? Esse é um hidratante da Nivea, é um hidratante mais poderoso um pouco. Ele é ideal para pele seca, mas eu gosto muito de usar produtos mais potentes aqui perto da área dos olhos, para evitar que um produto craquele ou que fique alguma marcação. Essa aqui é uma proposta para noite, tá? É muito comum ainda. No entanto, o que eu quero alertar vocês? Existe um limite de idade, tá? E de tom de pele. Para vocês conseguirem fazer um olho preto com um bom acabamento, vocês têm que ter uma pele muito bem feita. Senão fica aquele famoso soco no olho, né? Aquela escuro embaixo que muita gente não gosta. Eu recebo na minha cadeira muitas clientes que falam que gostariam de ter o olho preto, mas que já fizeram e que não deu certo porque pareceram que ficaram borradas. Isso não é porque o olho dela não deu certo, isso é porque a pele não estava bem feita o suficiente para poder o olho ficar preto o suficiente. O olho preto, gente, ele tem que ser preto. Ele não pode ser cinza, ele não pode ser roxo, tá? Ele tem que ser bem preto. Você tem que dizer para que veio. Aqui a nossa proposta vai ser um olho totalmente preto e com bastante glitter. Então, pele pronta. A gente vai passar o Blur Mágico. Esse é um Blur da L'Oréal, é um primer em alguns pontos específicos, tá? Eu não aconselho vocês a usar o Blur ou algum outro primer em todo o rosto da cliente. Qual é a função? A esse momento vocês já sabem qual é a função desse produto, que vocês já viram no módulo de produtos. Então o primer, a única coisa que ele faz é preencher os poros, tá? Ele não suaviza a maquiagem, ele não faz a maquiagem durar mais. Indiretamente ele pode até fazer, porque ele acaba que suaviza os poros, e aí quando você tem uma pele um pouco mais uniforme, você tende a fazer uma maquiagem durar mais, mas não é que seja a função dele, tá? Então vocês vão passar em determinados lugares, normalmente pontinha do nariz, buço, centro da testa, alguns lugares mais atentos, tá?
Se a sua cliente não tiver poro dilatado, você nem precisa usar. Agora a gente vai fazer a correção de pele com os corretivos coloridos, tá? Aqui, ó, onde a gente vê embaixo dos olhos e alguns pontos, pode virar um pouquinho, a gente vê uns pontos frios, tá? Isso é um marrom frio. Então, como é que a gente vai fazer para poder neutralizar? Usa sempre a cor oposta para poder chegar no meio. Então, se eu tenho um marrom frio, eu vou esquentar ele um pouco, com um pouquinho da tonalidade laranja ou coral, para que vocês consigam neutralizar esse marrom e quando vocês passem a base, ela deixe tudo uniformizado. Sempre leveza, tá, gente, nas mãos, tudo que for perto dos olhos, ou que seja na face da sua cliente, tente fazer o mais leve possível, tanto para não machucar, como para ser uma experiência agradável. Aqui vocês têm que ter muito cuidado com o excesso de produto, tá? A ideia é fazer essa camuflagem para disfarçar a parte que está de baixo e não de colocar muita cor às vezes que você não consiga depois disfarçar. Então atentem sempre à quantidade de produto que vocês estão usando. A base que eu vou usar para o tom de pele dela é a base da Atelier Paris e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai adaptar essa base, tá? Então, ó, a base que foi usada foi a 3Y. Vocês vão fazer o teste no próprio rosto. Eu acho que a gente pode esquentar essa base um pouquinho mais. O que eu vou fazer, ó? Vou pegar um pouquinho do corretivo mais quente, vou misturar na base dela. Para poder esquentar essa base um pouco mais.
chegarem pertinho da área dos olhos, deem batidinhas, tá? Esse aqui é um pincel Kabuki, é um pincel AliExpress, não importa a marca, importa ele ser das cerdas adequadas e do tamanho adequado, tá? O que eu quero de vocês aqui é que vocês não fiquem muito tempo passando a base e alisando. A base é um produto que seca, oxida, e se ele ficar muito tempo nesse processo aqui, você talvez depois tenha dificuldade para poder, com a esponjinha, poder selar ele e poder distribuir ele melhor, tá? Então, aqui, depois que vocês já fizeram a correção com os corretivos coloridos, não precisa se preocupar muito com a base. O importante é espalhar ela para depois você vir com a esponjinha dando acabamento. Isso aqui é a esponjinha tá úmida, tá? Quase sequinha. É uma Beauty Blender. E é isso que eu falo pra vocês, tá vendo? Quando a gente vem com a esponjinha aqui, a gente vem tirando esses excessos. Se você demora muito pra fazer isso, você depois não tem um bom acabamento, porque a sua base já secou. Aqui vocês não vão arrastar, tá? É dando batidinha mesmo, de leve, lembrando sempre do bem-estar da sua cliente. Usem a anatomia da esponja a favor de vocês. Então, nas áreas maiores você usa a lateral e na parte mais próxima do nariz e olhos você usa a parte fininha da esponja. Lembre de descer pro colo quando preciso, atrás do pescoço. Para a área dos olhos, eu vou usar o corretivo Maquier no tom Vanilla, diluído com um pouquinho de um diluidor da Bitarra, tá? Isso só porque eu vou usar perto da área dos olhos e eu quero fazer com que esse produto fique um pouquinho mais fluido para ter essa aplicação. Se vocês tiverem dúvida aqui, volta no módulo de face para poder lembrar desses ângulos que são os ângulos guias na hora de fazer esses contornos, tá? Não erre isso, que você pode deformar, aumentar um rosto, aumentar uma bochecha e acaba prejudicando o seu resultado final.
que eu quero de vocês aqui, gente, que vocês prestem muita atenção. Esse contorno que vocês estão fazendo, a parte clara e a parte escura, ele tem que ser uma coisa muito natural. É só um jogo de luz e de sombra, tá? Então aqui eu não quero um corretivo muito mais claro, porque isso estoura em foto, faz aquele efeito panda. E nem a parte muito escura, eu quero ela muito marcada, porque isso envelhece. Então aqui vocês têm que ter muito cuidado com a quantidade de produto que vocês vão colocar e o ângulo que vocês vão fazer. Se eu pego essa parte branca e trago ela muito para cá, eu vou aumentar muito o olho da minha cliente, não é isso que eu quero. Eu quero trazer a atenção do meu interlocutor só para a minha zona T, que são os meus olhos, centro da testa, nariz e boca. Então, mais uma vez, da lateral do nariz, passando pelo olho até o final da sobrancelha. Essa aqui é a área que eu quero iluminar, daqui para dentro. Daqui para fora não, porque tudo que eu clareio, eu aumento e eu jogo luz. Se eu clareio essa parte daqui, eu estou alargando o rosto dela. E não é esse o efeito que a gente quer. Agora, ó, com a mesma paletinha, a Dark da MAC, eu vou fazer uma mistura desses tons com um pincel chanfrado, marcando aqui, ó, da raiz do cabelo até 2 dedos do nariz, não baixando a minha linha dos lábios. Então, vocês vão imaginar aqui uma linha horizontal dessa linha, desse desenho daqui para baixo, eu não posso invadir. Então, vai ser aqui, ó, raiz do cabelo, passando pelo osso. Também não pode ser aqui em cima, porque esse pedacinho desse osso aqui, os engomáticos, é onde vão os iluminadores dos dois lados, tá? Então é aqui, ó, bem do sininho do nariz aqui, raiz do cabelo, em direção aos lábios. Sempre daqui pra cá. Lembrando que você sempre começa o movimento onde você quer mais cor. O seu pincel tem mais produto, você tem mais intensidade no início do movimento. Então, se eu quero mais escuro aqui, mais claro aqui, eu vou passar daqui para cá e não o contrário. Faz essa marcação, não desce dessa linha. Então, esse aqui é o nosso desenho. Lembrem sempre desse ângulo, porque tudo que a gente faz no rosto, a gente tenta fazer na diagonal. Sempre para levantar, tá? Então, mais uma vez, raizinha do cabelo. Ainda obedecendo o mesmo pensamento, a gente vai fazer a lateral do nariz. Aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu vou acompanhar esse desenho da sobrancelha. E esse desenho de vocês tem que ser reto. O que eu vejo muito vocês fazerem, vocês abrem pra cá. Se vocês fazem isso, vocês estão alargando o nariz da sua cliente, tá? Então, sempre bem retinho em direção aqui, ó, ao arco do cupido, ok? Vale falar, gente, que isso aqui, essa parte do contorno, tem gente que não gosta. Então, se a sua cliente não quiser que afine o nariz, você não tem necessidade de fazer, tá? Você pode aumentar, você pode arrebitar o narizinho, que é esse truque que a gente faz, trazendo sombra aqui para baixo. Mas a grande maioria quer. Mas é importante perguntar, principalmente se ela tiver pele negra. Às vezes ela não quer que afine o nariz, às vezes ela gosta daquele jeito e a gente tem que respeitar. Aqui eu vou dar uma pequena
esfumada, trazer esse escuro aqui para a lateral. Porque se eu escureço aqui, eu ilumino o oposto, tá? Pele pronta, a gente vai selar essa pele. Qual é a dica que eu quero dar para vocês aqui? A gente vai usar agora, a gente vai selar com o pó solto, tá? O pó solto, ele não traz cobertura para sua pele, ele vai só matificar e segurar o produto. Então, se alguma coisa aqui estiver imperfeita, ela vai ficar. Então, se você tem alguma coisa para corrigir, algum lugar que normalmente eu vejo acontecer aqui na áreazinha dos olhos, que às vezes acumula um pouquinho do produto cremoso, você vai corrigir isso antes de selar o produto, de selar a pele, tá? Então, essa aqui é uma esponjinha de veludo. Um pó translúcido, tá? Vocês podem usar o pó na tonalidade que vocês acharem necessária, mas se vocês forem usar para fotografia, vocês vão usar o pó amarelo. Se não for para fotografia, não usem cor, evitem fazer esse erro. Vocês vão usar o pó com as cores depois quando você for usar o pó compacto, tá? Na hora do pó solto, você pode usar o translúcido, porque a nossa única função aqui é segurar. Com o pincelzinho de pó, vocês vão fazer movimentos circulares, como se estivesse encerando a pele, tirando o excesso desse produto. Movimento circular. Lembra de pegar na pontinha do pincel. Quanto mais na ponta você pega, mais leve você tem a sua mão. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi fazer a pele e selar ela com o pó. Agora a gente vai começar a trabalhar com as cores. Esse aqui é um pó da MAC, o Dark Green, tá? É o Studio Fix. Com o mesmo pincelzinho chanfrado, eu vou voltar a trabalhar aqui, ó, os contornos. Lembrem desse passo a passo. Tá com dúvida, volta no vídeo, vê outra vez, bota em câmera lenta, mas não pula esse passo a passo. Isso é super importante para vocês fazerem a maquiagem de vocês durar, tá? Uma pele bem feita é 90% de uma maquiagem.
Uma outra dica que eu dou para vocês é perguntem para sua cliente se ela quer uma pele muito pesada ou se ela quer uma pele natural. Já teve muito... Tem períodos, né? E que as pessoas querem uma pele um pouco mais natural. A gente está muito nessa fase. Então você pode fazer uma pele bem feita que você consiga ver ainda algumas sardinhas, algumas manchinhas da pessoa, nada que seja muito grave, mas isso traz naturalidade e verdade nessa maquiagem, realça a beleza, não fica aquela cara de boneca, aquela maquiagem muito reboco, que a gente está acostumado a falar sobre isso, né? Fica aquele reboco. Então isso aqui é uma maquiagem que tem sido muito pedida, uma coisa bonita, uma coisa elaborada, mas que respeite a sua cliente, né? A pele dela e os sinais. Esse aqui é um pincelzinho, esse é o Ruby Rose F79, que eu vou usar um blush cremoso da Nath Cabelo. Eu gosto muito desse blush, bem levinho. Sempre tiro o excesso da mão antes, tá? E começo a desenhar, ó. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês novamente, que eu nunca me canso de falar. O blush, gente, isso aqui é o contorno. O blush é na maçãzinha do rosto. Isso de vocês virem com uma coisa vermelha, algum produto muito quente desde aqui, isso pesa a maquiagem. E é aí que a gente vê quando um resultado tá bonito ou não, quando tá com harmonia ou não. Então aqui a gente faz o contorno, é o jogo de luz e sombra. E aqui, bem na maçãzinha do rosto, é onde a gente joga o rubor, o blush. Iluminador, vou usar um iluminador da Make More num tom Luminous Radiance, tá? O que eu quero de vocês aqui? Como a gente vai ter um olho muito marcado, com preto, uma cor muito forte, eu preciso que a pele seja o mais natural possível. Então é um blush bem discreto, é um iluminador com um tom de dourado, nada muito rosa. Não coloque muitas cores aqui para não ficar muita informação na sua maquiagem, tá? Lembrem sempre, gente, que menos é mais. Esse aqui é um pincelzinho da Ico, é o 80036. Cuidado com os excessos de iluminadores para não deixar a sua cliente com aspecto de suada, tá? Não é esse a proposta, não é essa a proposta, é realmente de trazer luz para que na hora que ela se movimente para um lado e para o outro a gente veja viçosidade na pele. Isso que é o efeito do iluminador, é para poder trazer brilho, é para trazer um glow, e o excesso dele é muito perigoso. Pele pronta, vamos para os olhos.